Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos, nesta madrugada, é um prazer tê-los aqui conosco, que o Senhor vos abençoe aonde você estiver, Aonde você estiver, que você seja tocado pela graça e a misericórdia de Deus, amém? Que bom que vocês estão aí, louvado seja Deus, Espero que estejam todos bem, irmãos? Se não tá, vai ficar depois de ouvir a palavra, em nome de Jesus, amém? Irmãos, ontem eu compartilhei essa palavra, com alguns irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos também, no nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 4, diz assim, olha, a palavra do Senhor. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia, glória a Deus, irmãos? Nós sabemos que tem muitas videiras, irmãos? Mas tem uma que é verdadeira, que é o Senhor, O Senhor, que é a verdade, é a oliveira, irmãos? A videira verdadeira, Aleluia, nas nossas vidas, Glória a Deus por isso. Aqui a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que estar no Senhor, Olha, quando uma pessoa crê em Cristo e recebe, E recebe o seu perdão, o que acontece na vida dessa pessoa, irmãos? Ela recebe a vida eterna, E o poder de estar e permanecer em Deus. Aleluia. Então nós recebemos, irmãos, o poder, para ter a vida eterna, O Senhor coloca a eternidade dentro de nós, Ele já colocou a eternidade dentro de nós. Quando nós cremos, nós recebemos, nós começamos a entender esta eternidade dentro de nós. E essa eternidade, ela começa, irmãos, a querer conhecer quem é Deus, E começa, o próprio Deus desperta esse interesse dentro de nós, Olha, e Ele nos dá o que, irmãos? O poder da vida eterna, de viver com o Senhor, E de estar e permanecer nele. Aleluia, Tendo este poder, o crente precisa aceitar a sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Irmãos, quando nós aceitamos o Senhor, irmãos, nós passamos a ter esta responsabilidade de lutar, para a nossa salvação, irmãos, Então nós temos que fazer de tudo para nos salvar. A responsabilidade é nossa, pessoal. Ninguém depende de ninguém. Eu dependo, meu marido é tão duro de coração, minha esposa não quer Deus, e eu vou perder minha salvação por causa deles. Não, irmãos, de jeito nenhum. A salvação, ela é responsabilidade pessoal, Então eu tenho que buscar a minha e você tem que buscar a sua. Olha, e a responsabilidade do que, irmãos? De nós permanecermos em Cristo. É a mesma coisa, irmãos, o que acontece? É a mesma coisa, um casamento, Quando uma pessoa ela decide casar com outro, o que ela vai fazer? Ela vai aceitar as responsabilidades de um matrimônio, irmãos? Ela vai aceitar a responsabilidade de tolerar aquela pessoa até a morte, com os erros dela, com as fraquezas dela, Ela vai assumir um compromisso, uma responsabilidade de estar com aquela pessoa até o final da vida dela, irmãos? Tem momentos que você fala assim, eu não aguento mais, o meu casamento, irmãos? A gente, qualquer um passa por um desgaste emocional dentro do casamento, por alguma crise,
E não é por causa disso, né, irmãos, né, que nós vamos abandonar, né? Às vezes a vontade até é, né, irmãos, de abandonar, mas o que? Deus, ele não permite quando nós temos o temor de Deus, né, irmãos, né? O que acontece? Você dá aquela respirada funda, né? Você começa a meditar, né? E você começa o quê? A vencer aquele momento difícil. Então, irmãos, na presença de Deus, né? Quando nós temos uma aliança de verdade com Cristo, independente dos problemas que vão aparecer, você vai ficar firme. Você não vai querer sair da presença de Deus, né? É a mesma coisa um carro, né, irmão? Não é porque o carro acabou a gasolina que você vai abandonar ele ali no meio da estrada. O que você faz com o carro? Você vai e abastece ele e continua andando, né? Assim é a nossa vida num casamento, e assim é a nossa vida na presença de Deus. Então, quando vem as lutas, quando vem os problemas, o que você tem que fazer, irmãos? Buscar a Deus ainda mais, né? Para que você continue esta caminhada com o Senhor, né, irmãos? Né? E aqui a Bíblia diz assim, aqui, irmãos, né? Então, imagine, né, irmãos, né? Quando nós estamos no Senhor, né? Deus, ele fala assim, olha, quando você... Aqui tem um vasinho de flor, né? Que dá para ver, né, irmãos? Imagine, né? Nem comparar. Mas imagine a videira, né, irmãos? Imagine Cristo aqui nessa videira, né? E aí imagine eu aqui, né? Então, só o fato, irmãos, de eu tomar a decisão de estar aqui na presença de Deus, né? Mesmo eu tendo pouca força, mesmo eu não tendo palavra, tem momentos que a gente não tem palavras, né? Mas quando eu decido, irmãos, quando eu decido de estar no templo, quando eu decido de estar na presença, né? Essa videira vai me sustentar, né, irmãos? Então, só o fato de eu decidir de estar aqui nessa videira, grudada nessa videira, debaixo da sombra dela, debaixo da proteção dela, né? O Senhor, o que, irmãos? Ele vai o que? Me sustentar, né? Então, quando uma orquídea, eu prego uma orquídea, eu colo uma orquídea, né, irmãos? Eu amarro uma mudinha de orquídea, né? No tronco de uma árvore, né? Ela ama tronco, né, irmãos? E aí, o que essa orquídea começa a fazer com o tronco, irmãos? Ela começa a envolver a raiz, ela começa a grudar a raiz em todo o tronco. Por quê? Porque ela ama o lugar. E ela começa, não precisa nem pôr terra naquela orquídea. Por quê, irmãos? Ela vai começar a tirar o alimento daquele próprio tronco, daquela árvore, né? Ela vai receber a água daquela árvore, ela vai receber o alimento que ela precisa, ela vai receber o fortalecimento, né, irmãos? Então, quando eu decido, irmãos, estar na presença do Senhor, né? Diante dessa videira, eu vou receber água, eu vou receber poder, eu vou receber força, né, irmãos? Eu vou receber graça, eu vou receber o verdadeiro alimento, né? Mas quando eu decido também se afastar dessa videira, o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o ramo que ele não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. O que vai acontecer, né? Ele vai se secar, né, irmãos? Ele vai se secar. E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, né? O crente, quando ele tem vida, né? Quando ele tem a vida de Cristo, somente enquanto esta vida flui nele, somente quando nós estamos na presença do Senhor, né, irmãos? Pela sua permanência em Cristo. Nós só vamos ter vida se o quê? Se nós permanecermos, né? A palavra aqui, irmãos, grega, ela significa o quê? Aqui é meno, né? Que significa o quê? Continuar, né?
permanecer, ficar, habitar, né, irmãos? Então a palavra está em mim significa, né, o quê? Significa o quê, irmãos? Continuar, permanecer, ficar, habitar, né? Então que você possa decidir o que, irmãos? Ficar na presença de Deus. O segredo nesta madrugada, o que é? Permaneça, Deus sabe. Permaneça independente do que você está passando. Permaneça na minha presença. Deus fala assim, olha, aqui está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então Deus fala assim, olha, habita. Ama o lugar, ama a minha presença. Envolva as tuas raízes, né? Como a orquídea, ela ama o lugar, ela abraça toda a árvore, ela começa, né, irmãos, a grudar ali, ela permanece naquele tronco porque ela ama ali o lugar, né? E ela começa a receber vida daquela árvore da onde ela está. E ela começa o quê, irmãos? Florescer, né? Aleluia, né? Então que você possa amar a presença do Senhor, né, irmãos? Abrir o teu coração e amar a presença, e você vai criar raiz, você vai se envolver. Você amando, você vai o quê, irmão? Você vai ficar, você vai habitar. Né? No Salmo 91 fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, né, irmãos? Aquele que mora, aquele que fica, aquele que permanece, né? Não aquele que visita de vez em quando, ou aquele que vai só quando está com problema, não, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa promessa é para os fiéis, né, irmãos, né? Essa promessa poderosa é para os fiéis, aqueles que têm compromisso, né? Então, quando eu decido, irmãos, a permanecer, né? Por mais que ainda eu não alcancei aquilo que eu gostaria, mas eu amo o lugar, eu amo a pessoa de Cristo. Eu vou permanecer, porque se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele também é Deus. Aleluia! E diz assim, irmãos, olha, as condições mediante as quais permanecemos em Cristo são, primeiro, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como guia das nossas ações, né? Você vai ter o que, irmãos? A direção através do Espírito Santo de Deus, né? Olha, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele força e graça. Muitos falam assim, pastor, eu estou desanimado. Por quê, irmãos? Porque não se aliançou, não está morando, não está ficando firme, né, irmãos? Ela não foi buscar um relacionamento profundo com Deus, não foi buscar força e graça, né, irmãos? Quando eu quero muito, eu busco, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, né? Aí eu vou tendo a força, eu vou recebendo poder, eu vou recebendo ânimo, eu vou recebendo, né, irmãos, tudo aquilo que eu preciso para ficar de pé. Aleluia, né? Olha aqui, olha. Obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor e amar uns aos outros, né? Conservar a nossa vida limpa, mediante a palavra, resistindo a todo pecado, e ao mesmo tempo se submetendo à orientação do Espírito Santo, né? Aleluia! Glória a Deus! E versículo 6 diz assim, olha, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e os colhe e lance no fogo e arde, né, irmãos? Esse exemplo, né, irmãos? Aqui da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admite que uma vez na videira, sempre na videira, né? Aleluia! Pelo contrário, Jesus, nesse exemplo, faz aos seus discípulos uma advertência séria, porém
amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé. É possível, né, irmãos? Deixar Jesus, é possível. Não permanecer mais nele e, por fim, ser lançado no fogo eterno do inferno. Aleluia. Então, irmãos, né? É uma vez que aceitou, talvez você fica nessa crença, né? Eu aceitei Jesus, independente do que eu faça, eu vou ser salvo. Não, a Bíblia fala que não, né, irmãos? Nós temos que permanecer em Cristo para ser salvo. Nós temos que permanecer na presença, né, irmãos? Quantos que falam que amam a Deus, né, irmãos? Mas só vai de vez em quando, não tem compromisso, não. Como é que se alimenta, irmãos? Como é que se alimenta de Deus se não permanece, né? Como é que se alimenta da palavra? Eu sirvo a Deus em casa. Mentira, irmãos, mentira. Porque o templo é o termômetro da nossa fé. Se você não é presente ali, irmãos, se você não tem compromisso ali com as regras de servir, nós somos chamados para servir. E se você não serve ao Senhor ali, quanto mais na sua casa, né? Quanto mais na sua empresa, onde você está, né, irmãos? Né? Então, né, irmãos, você está mentindo para você mesmo. A Bíblia fala que aquele que não permanece é cortado e lançado fora. O próprio Deus tira, né, irmãos? Né? E aí diz assim aqui, olha, né? Olha, temos aqui um princípio fundamental que rege o relacionamento de salvação entre Cristo e o crente, a saber, que nunca é um relacionamento estático, baseado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, de um relacionamento progressivo. À medida que Cristo habita no crente e comunica-lhe a vida eterna, né? São três verdades ensinadas nesta passagem. Primeiro, a responsabilidade de permanecer em Cristo recai sobre o discípulo, sobre cada um, né, irmãos? Então, a tua vida com Deus depende unicamente, exclusivamente de você. Essa é a maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divino concedido no momento da conversão. Então, eu recebo vida do Senhor. E para continuar tendo vida, né, irmãos, eu tenho que permanecer. Segundo, permanecer em Cristo resulta em Jesus continuar a habitar em nós. Frutificação, começa a dar fruto, né? Sucesso, né, irmãos, na oração, plenitude de alegria. As consequências do crente deixar de permanecer em Cristo são ausência de fruto. É terrível. A separação de Cristo é a perdição. Então, se nós permanecemos, né, irmãos, nós vamos dar muito fruto. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E quando ela não tem compromisso, irmãos, ela não produz fruto, muito pelo contrário, né? Ela cria problema, né, irmãos? Então, ela é uma árvore infrutífera, né? Você rega, mas a gente não vê um retorno de nada, né, irmãos? A pessoa não se envolve com as coisas de Deus, a pessoa não quer orar, tudo que tem na igreja ela não participa, né? Ela não participa de nada, ela não quer compromisso, né? É terrível, né, irmãos? Né? É terrível porque nós, humanamente, a gente espera algo, um retorno, né, irmãos? Uma alegria, uma vida de vitória, mas a pessoa não tem. A pessoa não tem, ela não dá resposta, né? Ela não corresponde à expectativa, nem de Deus, nem de nós que estamos ao redor, né, irmãos? Né? Assim como as pessoas ficam numa expectativa que a gente dê fruto também. Está esperando algo de nós, né, irmãos? Né? E o que você tem respondido, né? O que você tem feito, amém? Então, irmãos, o segredo, né? O segredo de uma vida santa, de uma vida digna, é ficar, é permanecer, é habitar, né? Aleluia, né? Glória a Deus. É continuar, aleluia.
não é desistir, não é parar, mas é continuar na presença. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo mesmo. Venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, o teu poder. Pai, a tua graça, ajude a tua igreja a habitar, ajuda a tua igreja a ficar, ajuda a tua igreja a permanecer, Senhor. Pai, ajuda a tua igreja a prosseguir, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, oh Deus, Pai, trabalha mesmo, Pai, no entendimento do teu povo. Senhor, que eles venham decidir a permanecer, porque nessa permanência vai ter vitória, nessa permanência vai ter o livramento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai jogando por terra todo impedimento, todo embaraço. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a vida da tua igreja, Pai, caia por terra nesta madrugada. Mas, Senhor, aqueles que abandonaram, Senhor Deus, Pai, que eles possam se arrepender e voltar, ó Deus, a ter vida com o Senhor. Pai, a ter o alimento necessário que eles precisam para se manter vivos e de pé, Senhor. Pai, que haja arrependimento. Pai, que haja arrependimento no coração da tua igreja. Pai, que cada um permaneça, Pai, na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?